O evangelho de hoje será o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao versículo 30. A porta estreita. Jesus passava pelas cidades e povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Façam tudo para entrar pela porta estreita, respondeu Jesus. Pois eu afirmo que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, deixe-nos entrar. Ele responderá: Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou em nossa cidade. Mas ele vai dizer outra vez: Não sei de onde são vocês. Vão embora todos os que fazem mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem de fora, então haverá choro e ranger de dentes. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus, e os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Graças a Deus. Hoje eu vou falar de um tema pertinente, a nossa casinha, né? A reforma íntima, e a importância da reforma íntima e do evangelho no lar. Então, para começar, vamos definir o que é reforma íntima. É um processo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, que vem nos modelando progressivamente na vivência evangélica, na transformação do homem velho, cheio de erros e tendências seculares, no novo homem, que segue os ensinamentos do Mestre Jesus, do Divino Cristo. Por que da reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e das tendências e trabalharmos objetivamente para a nossa própria melhora. E para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, consequentemente, a humanidade nas tendências do Evangelho, no caminho do Evangelho. Onde devemos fazer a reforma íntima? A reforma íntima, primeiramente, ela começa dentro de nós mesmos. Como Chico Xavier falou, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Como fazer essa reforma íntima? Ao decidirmos iniciar o trabalho da reforma íntima, devemos começar por nós mesmos. Quando nós começarmos a fazer essa reforma íntima, tudo ao nosso redor vai mudar. O nosso relacionamento com os familiares, com os nossos colegas de trabalho, o ambiente à nossa volta, ele vai mudar. É muito comum quando a gente escuta, né? Se a gente quer que o outro mude, comece a mudar nós mesmos. Então a reforma íntima, ela vem nos falar isso. A reforma íntima, meus amigos, meus irmãos, ela acontece, quando eu comentei da casinha, a todo momento a gente tem que estar nessa transformação. Deus, Ele não espera que nós sejamos perfeitos para que nós possamos começar a trabalhar. A reforma íntima, ela é constante. Então, explicando melhor isso, a gente precisa trabalhar, vigiar os nossos atos. O trabalho, ele age em nós. Deus, ele não fica aguardando nós sermos perfeitos para depois a gente começar a trabalhar. Não, a gente precisa começar a trabalhar agora, imediatamente. Não importa da onde você vem,
Em que situação kármica nós nos encontramos no momento? A quantidade de imperfeições que nós carregamos. O nosso espírito, ele é imortal. Fomos criados para sermos felizes e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a bem-aventurança espiritual. Devemos dar um passo de cada vez. Paciência, perseverança, boa vontade com o próximo, são exemplos de reforma íntima. Alguns exemplos também de reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações. A nossa felicidade depende da quantidade de energia que nós colocamos nas nossas ações praticadas. Então, executar alegremente as nossas obrigações é também um processo de reforma íntima. Esquecer o favor prestado. Não ficamos presos na caridade que nós realizamos. Apenas continuamos executando essas caridades normalmente, essas boas ações normalmente. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Quando realizar algo de bom, não esperemos nada em troca. Porque ajudar as pessoas não é algo que devemos cobrar, e sim um processo de evolução do nosso espírito. Emudecer a nossa agressividade. Não deixar que a raiva e a energia negativa das outras pessoas nos envolvam. Controlar as nossas palavras nos momentos de briga. Isso também é um processo de reforma íntima. Não condenar as opiniões das pessoas que divergem da nossa. Se alguém discorda de você, a gente não deve condenar essa pessoa. Afinal, nós não sabemos se essa pessoa está certa ou não. E não somos nós, principalmente não somos nós que devemos julgar isso. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Então, não irritemos com as ofensas. Se alguém incomodar, esqueça o acontecimento e não tome para nós essa negatividade. Eu costumo dizer que nós devemos ser uma espécie de um espelho. Quando alguém fala alguma coisa para conosco, que a gente não gosta, a gente deve ou concordar ou silenciar. A gente tem que ser o espelho, porque nós temos duas opções. E isso eu falo a minha vida inteira. A gente tem a opção de beber ou não o veneno. Então, se a pessoa falar alguma coisa desagradável com você, para e pensa. Eu vou tomar isso para comigo? Vou beber esse veneno? Não, não faz diferença. A sua consciência ela tem que saber. E o que a gente faz hoje em dia é justamente o contrário. O que o outro pensa de nós? Não devemos preocupar com isso, meus irmãos. Repetir as informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Repetir é progresso. Na nossa natureza, quando a gente começa a repetir demais, naturalmente a gente fica irritado. Mas não, repetir é progresso. Então, que ao repetir, tenhamos paciência e agradecemos a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto a um irmão. Treinar a paciência constante, aguentar firme e forte os desafios de todos os dias, sem murmura. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros. Quando um amigo chega para a gente para confidenciar qualquer situação, qualquer mágoa, o que acontece muitas vezes? A gente acaba falando dos nossos problemas, em vez de escutar os problemas da pessoa que nos confidencia. Então, toda vez que alguém chegar para você, sua esposa, seus filhos, a gente precisa também saber ouvir. Às vezes aquela pessoa ela só quer ser ouvida. E a gente acaba falando mais do que aquela pessoa. Desculpar sem desculpar-se. Quando nós estamos bem com nós mesmos e alguém quiser magoar,
ela não vai conseguir, porque nós compreendemos a pessoa e não julgamos a pessoa. É a mesma questão que eu repeti antes, ser o espelho. Se a pessoa quiser te magoar, você já está tão bem consigo mesmo que isso não vai fazer diferença na sua vida. Não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Principalmente quando a gente trabalha em equipe, a gente tem a tendência humana de elevar os defeitos das outras pessoas, em vez de salientar as qualidades. E nós também somos responsáveis, de certa maneira, de forma indireta, mas nós somos responsáveis pela reforma íntima da pessoa. Alegrar-se com a alegria dos outros. Nós estamos passando por um processo de regeneração no nosso orbe. Então, a nossa reforma íntima depende um dos outros para sermos felizes, tá? Não aborrecer quem trabalha é igual aquele velho ditado: se não quiser ajudar, também não atrapalhe. Ajudar espontaneamente, reduzir os problemas particulares. Vale a pena a gente fazer comum dizer, uma tempestade em um copo d'água? Às vezes a gente fica magoado com qualquer situação no dia a dia e acaba que a gente fica desesperado. A gente não consegue concentrar antes de fazer qualquer coisa. Então acaba que isso mexe muito com a gente. As energias negativas vão nos tirar do equilíbrio. A verdadeira reforma íntima, meus irmãos, é quando nós nos enxergamos do tamanho que nós somos. Os nossos olhos carnais, eles têm uma característica curiosa. A gente costuma nos maximizar e minimizar o próximo. Você só será capaz de melhorar algo em você que você não vê que precisa ser melhorado. Nós devemos nos esforçar, pedir aos nossos mentores, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que a gente possa ver, de fato, as nossas imperfeições, assumir os nossos erros e, principalmente, meus irmãos, aceitar os nossos defeitos, os defeitos do próximo, para que a reforma íntima ela comece a acontecer dentro de nós. Nós precisamos florescer aonde Deus nos plantou. Nós não devemos esperar o jardim florescer para que depois nós possamos florescer o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está em alguma situação, algum lugar, que a gente não queria estar no momento. Mas se Deus te colocou ali naquela situação, nós precisamos ter aceitação e florescer naquele lugar. Muitas vezes a gente muda de uma cidade, às vezes não é o emprego que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa. E quando eu já até comentei isso em outras palestras, quando a gente começa a ter essa aceitação, a gente começa a ser mais leves. Cada aflição, cada sofrimento tem sua aflição. Então nós somos os próprios causadores das nossas aflições. Nesse mesmo sentido, eu queria puxar um gancho para a questão do evangelho no lar, da importância do lar na educação moral. É incontestável que a escalada da violência afeta a sociedade mundial, tá? Diante das diferentes formas de manifestação da violência, pais, professores, educadores, autoridades públicas se sentem impotentes diante o desamor que existe hoje no mundo. Cada país tem o seu cenário em particular,
o seu causador, a sua causa diferente um do outro. Mas na essência, quando a gente para olhar com calma, toda essa violência, ela tem a sua essência na formação moral da criatura, né? Ou seja, na educação. E qual a finalidade e qual a importância do lar na educação moral? É no lar que esses espíritos se reencontram, nas condições de pais, filhos, irmãos, e são oferecidas oportunidades de um novo aprendizado moral, possibilitando os espíritos encarnados exercerem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, todos os sentimentos derivados do amor. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 110, psicografado por Chico Xavier, ele responde da seguinte forma: qual a melhor escola de preparação dos alunos reencarnados na Terra? Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, dentro do lar, meus irmãos, começa a nossa própria reforma, a nossa reforma íntima. Na paciência que a gente tem que ter com os nossos familiares, em desenvolver ali a solidariedade, né, todo o amor. Qual a finalidade e a aplicação do Evangelho no lar? O estudo do Evangelho de Jesus, ele possibilita compreender os ensinamentos cristãos, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, despertar o sentimento da fraternidade, pelo momento de paz que o Evangelho cria no lar, a higienização dos nossos pensamentos e a elevação do padrão vibratório. Se vocês me permitem, no livro dos Espíritos, na questão número 208, ele traz uma questão, uma pergunta, quando Allan Kardec questiona, fascinante. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa, se falharem, serão culpados. Meus irmãos, o Evangelho no lar tem sua aplicabilidade aqui. Além de todas as situações que eu mencionei, nós vamos estar cuidando da nossa casinha, da nossa família. O Evangelho no lar tem só um ponto importante em ser ressaltado. Nós espíritas devemos saber a importância disso e de não ter manifestações mediúnicas nesse momento. Mas ele higieniza o nosso lar, traz boas energias, bons mensageiros, além da reunião em família. O Evangelho ele pode ser feito uma vez por semana, no mínimo. É o recomendado. Eu tenho um exemplo que eu gostaria de dar. É o seguinte. Quando a gente fala em reforma íntima e a importância do Evangelho no lar, da educação moral, é como se
se um avião decolasse, e em pleno voo o piloto falava assim, ó, nós vamos ter que fazer um concerto agora. Então nós não podemos deixar para ontem a prática da caridade, pensar nos nossos atos, já que nós estamos em um momento de regeneração, que o mundo passa por isso, igual eu mencionei antes, o nosso destino, o nosso espírito, ele foi criado para ser feliz. Então eu espero encontrar todos vocês nas esferas superiores, nos mundos felizes. O nosso espírito, ele é imortal. Então a mensagem que eu queria deixar hoje aqui é essa: não deixar para ontem a nossa reforma, olhar para dentro de nós, fazer o uso do Evangelho dentro do nosso lar. Esse palestrante que vos fala se identifica muito com isso, já que, porque a gente deveria se perguntar, né? Por que não é um espírito puro que está aqui falando para vocês de reforma íntima? Porque a nossa caminhada, os nossos defeitos, eles são iguais. Nós temos as mesmas necessidades. Então, meus amigos, até lá é a mensagem de hoje. Até nos planos superiores, nos mundos de felicidade, que é aonde nós merecemos estar. E graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado.